Olá, boa noite. Hoje é 21/3/2023. Programa Esperançar com Meire, mais uma vez aqui na telinha. Hoje temos o Dimas Roque, temos a Regina e temos uma convidada especial, que é a Maria Fernanda, pernambucana, e está atualmente agora morando em Brasília, acredito eu. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Regina. Boa noite, Dimas Roque. E aí eu vou passar para a Regina, para ela fazer o comentário de Dona Maria Fernanda. Agradeço, Meire. Bem-vinda, Maria Fernanda. Bem-vinda, Dimas. Bem-vinda a todos os livers que estão aqui conosco. A Maria Fernanda, ela tem uma trajetória muito bonita, né? Ela começou como jornalista, nasceu e era recifense, né? Nasceu em Recife, trabalhou com várias como é que chama, com várias áreas dentro da parte de jornalismo, mas depois se especializou na área de economia, né? Finanças empresariais, enfim. E aí ela como ficou como funcionária da Caixa desde 84 e acabou assumindo a presidência da Caixa em 2006. Depois disso, conduziu o programa Minha Casa Minha Vida, junto com o presidente Lula, e foi tocando, né? Foi se desenvolvendo nisso todo, e quando foi em 2011, deixou o cargo, porque ela recebeu um convite da ministra de Planejamento para assumir a diretoria do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nesse meio tempo também ela trabalhou em várias outras áreas dentro também do governo, como na parte de relações, Ministério das Relações Exteriores, e atualmente é a subsecretária do governo, da Secretaria-Geral do governo Lula. Se eu estiver falando alguma coisa a mais ou a menos, por favor, depois me acerte esses dados. E desde já agradeço demais a sua presença e passo a palavra para o Dimas, então. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a você, pernambucana. Tu visse que nós estamos aqui, mulher? Pois é, rapaz, Maria Fernanda. Vice é um termo muito usado lá pelos recifenses, não é, Maria Fernanda? Sim, e como mulher, você deve ter passado muitas tribulações desde 84 ali. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa sua subida, né, de cargo após cargo e chegar aonde você está nesse momento. Porque como pernambucana e como nordestino, e você, além do mais, uma mulher, você sabe que as dificuldades são maiores de serem enfrentadas. Eu queria, para começar, que você colocasse isso para a gente, né? Como pernambucana, como recifense e como mulher, como foi essa sua passagem até chegar onde você chegou até agora? Você sentiu muita dificuldade, muita discriminação por ser mulher, por ser nordestina? Olá, boa noite, Meire, boa noite, Regina, boa noite, Dimas, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Só duas pequenas correções, Regina. Na realidade, eu recebi de fato o convite, mas nunca assumi, né, esse cargo no BID. Logo depois que eu saí, então, da Caixa, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de cooperação Brasil-Venezuela e também na concessionária de Guarulhos, né? E atualmente realmente estou como secretária executiva aqui da Secretaria-Geral. Dimas, é muito apropriada a sua pergunta, né? Estamos no mês da mulher, no mês de tantos avanços, né? Nesse mês que a gente tem, né? Depois de tantos anos de violências, eu diria, e contra as mulheres, né? Um feminicídio nunca esteve tão em alta, né? De que a gente inicia esse programa falando exatamente dos desafios, né, que nós, né, mulheres, e como você disse um pouco antes de começar, né, você hoje é bendito aqui entre as mulheres, então, e todas nós, né, vivemos ao longo dos anos, né, então,
de fato, eu diria que a trajetória, né, de praticamente todas as mulheres, né, nas suas carreiras, elas sentiram a marca, né, do preconceito, ou do machismo, ou da misoginia, ou seja, que é simplesmente, vamos dizer assim, uma forma de expressão que não admite que a mulher, né, ela chegue a cargos, né, de poder. Então, eu diria que isso não faz parte só da minha trajetória. No nosso caso, de fato, né, além de mulheres, né, o fato de sermos nordestinas, então isso agrega ainda, né, ainda para uma parte, né, da população, assim, com muito preconceito em relação ao nordestino. Claro que a gente vem superando isso, eu diria assim, de forma, né, bastante até surpreendente em vários momentos, né? Hoje a gente vê já um processo, inclusive, de valorização, né, dessa nossa grande diversidade regional. Mas ainda a questão das mulheres, né, e esse enfrentamento nós temos feito agora no governo Lula, temos feito a própria ministra, né, das Mulheres, a Cida, ela fez uma série no evento lá do dia 8 de março, uma série de anúncios importantes, exatamente para que a gente venha superar esse preconceito. E um deles que eu diria assim, que é uma coisa quase que raiz, é o fato de você ainda ter que exigir salários iguais, não é, para mulheres e homens em cargos e exercícios de poder, né, em quaisquer cargos. Então, isso é uma experiência, mas essa experiência tem sido uma experiência de muita luta, uma experiência coletiva, não é? E que eu acho muito importante nesse momento, né, dessa nossa discussão, nós abrirmos o debate, né, trazendo esses elementos para a reflexão. Eu fico pensando, né, essa luta toda, inclusive com a criação do Ministério da Igualdade Racial, o Ministério Indígena, tudo isso traz no seu bojo toda essa inclusão, né, que se pretende fazer, né? E aí eu fico também pensando assim, economicamente, né? A parte econômica de tudo isso, ainda mais agora com o relançamento da Minha Casa Minha Vida, tem toda essa performance, vamos dizer, né? De conseguir trazer todo esse aparato social para o dia a dia da gente, né? E como é que você está vendo essa questão eu sei que com certeza, assim, tem uma euforia, né? A gente está eufórico, a gente não tem como não estar eufórico, né? Com essa retomada do Brasil, eu chamo de retomada do Brasil. Mas, assim, dentro dos bastidores, eu sei que a coisa não está nada fácil, né? Porque é uma luta constante, né? Então, como é que você vê que está para chegar aos 100 dias agora, para fazer relatório de 100 dias, né? Então, como é que você vê tudo isso, né? Eu fico agoniada, juro que eu fico agoniada, né? Porque eu fico pensando assim, nossa, como eu gostaria que fossem outras. Eu chego a ficar arrepiada, né? Porque como eu gostaria que fossem como eu gostaria que fosse numa outra situação. Eu penso que é interessante você falar o termo euforia, né? Porque eu li recentemente um artigo do Julian Fuchs, e ele diz assim, antigamente era tão comum você chegar e dizer assim, olá, tudo bem? E as pessoas respondiam tudo bem. Então, a gente passou agora alguns anos que a gente tinha uma dificuldade, e a gente inventou algumas formas de responder, né? Estou vivo, né? Sabe? Estamos juntos, estamos superando, né? Então, e acho que agora, de repente, é isso mesmo, a gente tem essa coisa de respirar, né? Então, é quando você diz, né, essa euforia, na realidade, é essa nossa capacidade de voltar e dizer assim, olha, hoje nós temos a condição de respirar um ambiente democrático, um ambiente que respeita, e você trouxe alguns elementos que traduzem isso, que foi, por exemplo, a recriação do Ministério da Igualdade Racial, a criação do Ministério dos Povos Indígenas,
a própria recriação do Ministério das Mulheres, ou seja, são todos espaços de diálogo, espaços de interlocução e espaços onde essas pautas elas são colocadas. Então, como a gente vinha relatando, né, por exemplo, o aumento, né, a autorização completamente sem controle, descontrolada, por exemplo, do armamento, fez com que a gente tivesse números explosivos do feminicídio. Então, há uma série de decisões que vêm sendo tomadas desde o início do governo, e é muito trabalho mesmo, mas que elas traduzem, vamos dizer assim, uma política que prevê, primeiro, a valorização do ser humano. Então, acho que a gente passou muito tempo negando a vida, né, negando todas as formas de vida, né, um desrespeito absoluto em relação ao meio ambiente, não é, às pessoas, não é, a nossa grande diversidade, as nossas diversas realidades regionais. Então, eu diria que hoje a gente vive uma condição bem diferenciada. E você ia falando aí dos 100 dias, então eu estava ouvindo recentemente o ministro Camilo Santana, o ministro da Educação, e ele dizia um dado que nestes 70 dias, o Ministério da Educação ele já liberou mais recursos do que todo o ano de 2022. E, para isso, foi preciso muita luta, ou seja, não foi só a gente ganhar a eleição, mas foi você ganhar a eleição e fazer uma discussão em relação ao orçamento público. Ou seja, precisamos aprovar uma PEC do Bolsa Família, que vocês lembram muito bem, né? Muitas pessoas chamavam da PEC da gastança, para que a gente tivesse a possibilidade da retomada, não é, de um processo de reconstrução do Brasil. Não é à toa que o slogan do governo é União e Reconstrução. Então, a gente vive, de fato, hoje um processo de reconstrução de fato, né? Ou seja, você retoma mais de 14 mil obras paradas, mas também eu diria a reconstrução das relações sociais, do nosso tecido social, que ficou tão esgarçado, né, nesse período. E eu te digo que, dos diversos ministérios, o Ministério da Saúde, ontem mesmo, nós tivemos o relançamento do programa Mais Médicos, e é algo que nos emociona muito, né, porque era um dos programas com maior índice de aprovação. Você tinha os médicos, né, chegando nas diversas comunidades, todos os municípios brasileiros, com atendimento a essa, né, o tema da atenção da saúde, da atenção básica da saúde, com o médico ali disponível. E hoje a gente retoma, né, o processo da vacinação na educação, nas relações. Hoje, por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial também fazendo importantes anúncios prevendo a participação, não é, dos pretos e pardos na gestão. Então, eu diria que a gente vem nesse processo grande de reconstrução. O próprio Bolsa Família, né, nós somos nordestinos, a gente se viu tão discriminado nesse período, né, nós tínhamos mais de 700 mil pessoas na fila do Bolsa Família, ou seja, famílias que estavam ali, não é, com todos os requisitos para que pudessem fazer parte do programa e não eram, não é, absorvidas. E hoje a gente tem todas essas famílias incorporadas, a manutenção dos R$ 600, além de R$ 150 por criança. E é importante dizer, né, tudo isso com os condicionantes, ou as condicionalidades, que são a criança estudando, a criança na escola, a criança no processo com a vacinação em dia. Então, eu diria que a gente retoma um patamar quase que civilizatório, né, nas nossas relações. Dimas, está sem som, Dimas. A gente sempre esquece, gente. A gente faz 300 mil lives e a gente esquece, não tem jeito. Como eu estava falando aqui, só para mim, Maria Fernanda, parte da imprensa faz uma crítica hoje, já pelo governo estar conseguindo chegar aos 100 dias, de que não há novidade apresentada. E eu vi a senhora falando aí dessa coisa da retomada, né, de obras que estão paradas, né, de milhares de obras que estão paradas, do programa Mais Médicos e vários programas. E eu queria entender se há alguma ação nova a ser, algum programa, alguma ação nova do governo Lula a ser apresentada, ou o que já está posto
já garante que o governo fará um excelente governo durante esse primeiro ano. Porque é verdade que com essas obras todas paradas, elas não podem ficar do jeito que estão, né? Ou seja, não se pode dar início a uma obra e porque foi de um governo passado ou de governos passados e elas pararem. Acho, inclusive, que é uma boa ação do governo Lula a retomada dessas obras. Eu queria entender com a senhora aí se esse primeiro ano vai ser essa reconstrução, como a senhora colocou, do que já existe, do que existiu, como o Mais Médicos, que é um programa excelente, e se nós vamos ter algo novo a ser apresentado à população. Olha, a gente deve os 100 dias, que terminou se tornando uma data assim tão, né, quase que emblemática, né, em todos os governos, né, quando os governadores, prefeitos, né, e presidente da República tomam posse. Mas eu te diria que nesse momento o que nós temos no Brasil hoje, você teve um desmonte, Dimas, de toda a máquina pública, e olha que eu sou servidora pública há décadas, e você teve um desmonte completo da máquina pública. Então, você passar por um processo onde você busca exatamente identificar, não é, que projetos a gente consegue trazer num espaço muito curto de tempo, isso é um grande desafio. Então, eu vou te dizer assim, todos os ministérios estão trabalhando muito, buscando exatamente reconstruir. Como é que a gente fala? O que é reconstruir? Reconstruir tem essa coisa mesmo braçal, né? Pedra sobre pedra, e de você, né, colocar de pé. Mas se você pensar, por exemplo, um programa tão estratégico quanto o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente viu ele praticamente parado nos últimos 4 anos, você não teve nenhuma moradia, principalmente destinada àquele que é o grande déficit habitacional, que são as famílias com renda até 3 salários mínimos. Um dos primeiros programas retomados. Então, eu diria que hoje, o que seria a novidade? A novidade é exatamente você ter, primeiro, um processo onde você tem uma articulação do governo federal com os governadores e com os prefeitos, fazendo pactuações para que cada um deles, cada um dos municípios brasileiros, os governos estaduais, junto com o governo federal, a relação com o Supremo Tribunal Federal, a relação com o Congresso Nacional, ela se dê em prol de que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável para o país. A gente olhar, por exemplo, né, o tema dos povos indígenas e do meio ambiente, a questão da mudança climática, nós vivemos inúmeras agressões ao meio ambiente no Brasil, à Amazônia, à Caatinga, aos diversos biomas brasileiros, né, a toda a nossa biodiversidade. Né, a quantidade de, por exemplo, de venenos que foram aprovados, né, nesse período, né, contaminando nossas águas, contaminando os nossos alimentos, e a gente agora volta com toda uma discussão, né, não é à toa que os governos internacionais, especialmente Noruega e Alemanha, né, com a posse do presidente Lula, eles disseram: vamos retomar as relações com o Brasil, voltaremos a investir e nós voltaremos a, vamos dizer assim, a buscar que a Amazônia ela tenha um desenvolvimento sustentável. Então, esse período ele traz todo um processo de reconstrução. E a grande inovação, eu diria, não é um projeto que nós, inclusive, estamos trabalhando no âmbito da Secretaria-Geral, que é a participação social. Esse governo ele nasce com a marca de ter a participação social como o que coesiona, o que dá sustentação para que essas políticas públicas elas sejam, vamos dizer assim, na base, em todos os municípios, em todas as comunidades, elas sejam, vamos dizer assim, incorporadas à vida do cidadão como uma conquista. É uma conquista, né? Você tem um governo democrático popular, você tem um governo que busca a inclusão social. Isso é uma conquista da classe trabalhadora. E como é que a gente se apropria disso? Por meio da participação social. Né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos, no dia 28 de fevereiro, o relançamento do CONSEA. Você sabe que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tão importante para que a gente possa ter o combate à fome no Brasil, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014. Infelizmente, né, nós iniciamos o governo com mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome, de insegurança alimentar, algumas em situação gravíssima, né? E o extrato de maior, vamos dizer assim, de maior impacto as crianças de 6 meses a 2 anos. Então, a gente tem
a reorganização, ou seja, a gente tem um relançamento, a reinstalação do Conselho, trazendo o tema da fome numa centralidade, onde todos os ministérios, então, né, eles buscam a que suas ações respondam a esse grande desafio. Então, você teve no MEC, por exemplo, o aumento da merenda escolar. Amanhã, o presidente Lula anunciará em Pernambuco, né, a retomada do programa de aquisição de alimentos, que traz aquela segurança para o agricultor familiar, ele poder plantar, ele vai colher e ele vai ter a condição, né, dessa venda. E você sabe que a merenda escolar, né, onde a gente tem ali o inhame, a macaxeira, a batata doce, compondo aquela, não é, aquela toda a nossa, vamos dizer assim, a alimentação, né, da criança, o quanto isso melhora o seu desempenho. Aliás, tem estudos, né, patrocinados pelo FIDA que demonstram que a criança que se alimenta, não é, principalmente ali no entorno da sua moradia, do que é produzido, não é, com base agroecológica, ela tem um desempenho melhorado. Então, eu diria para você que esse momento desses 100 dias, o que é de novo? De novo é exatamente o processo da participação social. É a gente criar instrumentos e mecanismos que permitam que em todas as regiões do Brasil, né, para aquelas políticas públicas, a gente tenha, né, os trabalhadores, as mulheres, camponeses, não é, todos os jovens, a juventude, ela opinando e ela trazendo elementos constitutivos para que essas políticas públicas sejam as mais efetivas possível. Nossa, maravilha. E aí falando em tudo isso, né, ouvindo tudo isso, né, eu ouvi uma fala do Lula, acho que foi ontem, que ele falou uma coisa que foi outra, me emocionou muito. Ele falou assim que saúde e educação tem que ser encarada como um investimento, né? E aí me trouxe assim um alento muito grande, né? Porque realmente, se você tem educação e saúde funcionando, você consegue mudar um país, realmente consegue mudar, né? Eu como professora, não tenho bibliotecária, professora só tenho que dar uma grande salva de palmas, né? Mas aí a gente percebe que, por outro lado, a parte econômica, não, né, os economistas, de uma maneira geral, não aceitam isso, né? E aí, como lidar com todo esse, sabe, é uma negociação muito grande, né? E como é que você vê para conseguir lidar com tudo isso? Esse é um elemento bem importante, assim, toda a democracia, né? A nossa capacidade de dialogar, a nossa capacidade do convencimento, né? A capacidade de fazer esses processos de articulação. Eu diria que nem seriam tanto os economistas, né? Eu diria mais que seria uma parcela do setor do mercado financeiro que ela não aceita, não é? Uma frase que o presidente Lula gosta muito de dizer, o pobre no orçamento. Porque se a gente pensar assim, a PEC da transição, o que foi, gente? Foi você colocar o pobre no orçamento. Porque qual foi essa destinação desse recurso? A destinação desse recurso foi para o Bolsa Família, para a educação, para a saúde, para você abrir espaço para você ter mais de 9 bilhões para operar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, esse é um processo onde, evidentemente, se esse orçamento público ele estava inteiramente direcionado, não é, para uma parcela da sociedade brasileira, ela não quer ter isso compartilhado, não quer ter isso dividido, não é, com outros personagens. E quem são esses outros personagens? Os pobres. Então, você ter os pobres no orçamento, quer dizer, você tem todo um processo que ele cria um círculo virtuoso mesmo, né, na economia, que possibilita que você tenha, vamos dizer assim, a possibilidade de crescimento, principalmente de crescimento sustentável. Então, eu te diria que essa pactuação, esse ano a gente tem um tema muito importante, e aí eu faço questão assim de compartilhar com vocês, porque considero a própria professora Tânia Bacelar, né, que é uma pessoa que admiramos muitíssimo, né, talvez uma das maiores autoridades assim, né, do pensamento, da reflexão mesmo em relação, não é, a de que maneira a gente pode crescer de forma sustentável no Brasil. Ela sempre diz que a reforma tributária é a mãe de todas as reformas. E esse ano a gente inicia, não é, no Congresso Nacional com essa pauta sendo trazida, e nos próximos dias
né, ou talvez semanas, ela será apresentada no Congresso, essa é uma grande reflexão. E é uma grande reflexão que a gente, quanto mais pessoas tivermos envolvidas, né, ela será muito importante. Por quê? Porque discutir a nossa carga tributária é discutir de que maneira nós podemos ter, não é, uma melhor distribuição de renda no Brasil. O Brasil é extremamente desigual, né? Então, você tem, não é, uma desigualdade, ela é, vamos dizer assim, ela vem histórica. E a possibilidade que a gente tem de fazer isso, eu diria, é por meio de, né, dessa questão do diálogo, do enfrentamento do debate, do enfrentamento da discussão, mas eu insisto, é de que a gente também crie esferas, né, nos municípios, nos bairros, né, nas escolas, nas empresas, especialmente dentro do governo, para a participação social. E aí eu queria dizer que já em janeiro, no dia 31 de janeiro, foi lançado, né, o Conselho de Participação Social, e foi lançado também um comitê, né, que é interministerial, que significa o seguinte: em cada um dos ministérios, você tem uma assessoria de participação social e diversidade, ou seja, hoje, inclusive, eles estavam a manhã inteira, né, no processo de formação essa semana, num curso, onde eles vão trocar essas experiências. Como é que a gente pode estimular essa participação social? Em quais esferas? De que maneira isso vai se dar? Né? Como se dará essa interlocução? Então, como é que isso vai chegar lá no território, né, nos territórios né, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, enfim, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e as pessoas compreender esse processo, né, de pactuação, né, para que a gente tenha políticas públicas adequadas. Então, é um desafio grande, e tem uma expectativa assim, de grandes, vamos assim, de grandes momentos que a gente vai viver também. Ok, Maria Fernanda, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. No governo passado, no governo federal passado, que felizmente é bom nem dizer o nome, porque você citando o nome pode trazer alguma coisa ruim para a gente. Ele abandonou o Nordeste, ou seja, não entrou numa briga muito grande com os governadores do Nordeste, e os governadores do Nordeste tiveram uma ideia, uma sacada muito interessante, que foi a criação do Consórcio Nordeste, que era um governo paralelo, né? O que a gente podia chamar na esquerda de um governo paralelo. Eu queria que a senhora nos contasse sobre essa experiência desse consórcio Nordeste, porque aqui na Bahia também existem vários consórcios, e nos estados do Nordeste são consórcios regionais. Aqui em Paulo Afonso existe uma policlínica, e para essa policlínica funcionar, se criou um consórcio com as cidades aqui da região. E na Bahia tem várias policlínicas para isso. Existem consórcios regionais para várias coisas. Queria que a senhora falasse dessa experiência, que acho exitosa, do consórcio do Nordeste para a gente, e a sua participação nisso. Isso é bem importante mesmo, porque eu acho que teve uma coisa ainda mais grave, né, Dimas, é que o governo anterior via os governadores nordestinos como inimigos. Aliás, ele criou a figura do inimigo dentro da sociedade brasileira, que isso é uma coisa muito séria, porque vamos levar um bom tempo ainda, né, eu diria, para recompor essas relações, porque aí quando você tem um inimigo, você chancela, né, inclusive discursos violentos, você chancela a exclusão, o isolamento, né, você chancela uma série de decisões, e era isso mesmo que você está dizendo. O Nordeste ele foi literalmente discriminado, né, em todos os 4 anos, né, em relação a recursos, em relação às relações, e aí a grande alternativa pensada pelos governadores e governadora da região foi exatamente o consórcio, que é como você diz, né, uma experiência que já vinha, né, que essa lei é aprovada em nossos governos desde 2004, e aí ele se constitui em 2019, e ele inicia, então, um processo grande de articulação. Eu trabalhei, né, tive a grande oportunidade de trabalhar no consórcio, né, por quase 3 anos, e acompanhava as câmaras de agricultura familiar e de assistência social, e nós tivemos muitos avanços, né? Por exemplo, eu lembro perfeitamente, o ano passado, nós organizamos a primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que, inclusive, aconteceu em Natal, e teve a presença do presidente Lula, que, por coincidência, estava fazendo, não é, uma viagem pela região, e naqueles 4 dias ele estava passando lá,
né, em Natal, e ele teve a oportunidade de conhecer, né, a pujança, né, da agricultura familiar na região, como esse setor produtivo é importante para o Brasil e para a região Nordeste, porque é um setor que produz alimentos saudáveis, né? Então, tinha todo um processo de articulação. E o que é que foi o consórcio? Na verdade, o consórcio é um espaço, e o que é que ele é hoje, né? E continuará a ser, e agora com muito mais expectativas, porque tem uma relação ampla com o governo federal. Eram espaços de pactuação, por exemplo, por temas. Então, você tinha o tema da energia, o tema do turismo, o tema da agricultura familiar, onde os secretários se reunindo, eles buscavam criar esses espaços, né, inclusive de comercialização. Essa experiência, por exemplo, da primeira feira nordestina, ela nasce fruto da experiência da Bahia. A Bahia já há mais de 13 anos faz uma feira maravilhosa, não é, com os produtos aí da região, né, e o incentivo que houve aí na Bahia, né, em relação a essa produção, o licuri, né, o cacau, né, uma série vamos dizer assim, de elementos tão ricos, né, da nossa cultura, né, alimentar, o umbu, né, que eles foram, né, cerveja de umbu, né, uma série de produtos. Hoje a Bahia tem uma diversidade assim nessa produção, né, isso incorporado à nossa gastronomia, um negócio fantástico, né, e você teve exatamente esse processo, né, ele sendo incorporado, né, pelos chefes de cozinha. Então, hoje você tem assim, iguarias, né, no Brasil inteiro, coisa que há alguns anos atrás a gente sequer conhecia ou sabia, ou isso não era nem divulgado. Então, o consórcio é exatamente esse espaço. Ontem, inclusive, né, até por conta do mês da mulher, eu tive a oportunidade de ser convidada pela Bahia também para participar de um secretário com as secretárias de políticas para as mulheres da região Nordeste. Então, você veja que grande espaço de articulação, de interlocução, de compartilhamento de boas práticas está acontecendo aí na região, né, que possibilitam que você supere, inclusive, dificuldades e problemas, e você conheça, né, as dificuldades que alguns estados tiveram nos seus arranjos, nos seus processos, e isso é superado de forma muito mais rápida. Então, eu diria que foi um processo de extrema, vamos dizer assim, muito boa, uma visão, assim, uma sacada mesmo, né, que os governadores e a governadora tiveram, que foi extraordinária. Além da relação internacional, né, porque se buscou, né, uma relação internacional na Europa, na China, nos diversos países, para possibilitar que a gente também tivesse acesso a recursos, porque o governo realmente anterior ele cortou inteiramente toda a possibilidade de acesso a recursos públicos, né, por parte da região. Foi uma tristeza, né? Meu Deus. Eu vou passar a fala para a Meire dar um oizinho aí, porque ela fica só ouvindo ali, eu tenho certeza que ela também quer falar. Não, gente, eu quero que vocês falem mesmo. Eu convidei o Dimas e com aí vocês aí para falar. Eu só estou achando aqui que a live está muito rica e eu estou observando. E é sempre bom a gente saber que a gente lutou tanto para que o Lula chegasse à presidência. E quando a gente vê essas coisas aí, 100 dias, não é? 100 dias, mas para mim já é uma mudança de 200 dias. Eu queria fazer uma pergunta à Maria Fernanda sobre a questão do Bolsa Família. Maria, como é que o governo vai fiscalizar a Bolsa Família em municípios e em estados? Na minha cidade, o coordenador da Bolsa Família da minha cidade, que eu achei assim, a cidade assim, não sei, foram cortadas 4.500 famílias e ele acha que vai chegar a 12 mil para uma cidade de 40 e poucos habitantes. Aí eu queria saber como que vai ser, como é que o governo federal vai poder fiscalizar. Porque assim, a gente sabe que temos muitos prefeitos que não são do nosso lado. E essas pessoas, para atingir o Lula, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a mexer naquelas pessoas que votaram no Lula, que gostam do Lula. E aí eu queria saber de você, o que você acha que o Lula pode fazer? Tá, veja, eu não sou especialista no tema. E aí, só para dizer, a gente não chegou nem nos 100 dias ainda, viu? Ainda vamos chegar nos 100 dias, ainda vem muita coisa aí nesses 20 dias. A gente tem tido, como está dizendo, amanhã já tem anúncio lá em Recife.
Mas eu não sou especialista no tema, mas veja, esse primeiro processo agora, o que é que a gente viveu, né? O auxílio emergencial, o que nós percebemos foi que, ao criar o auxílio e não reconhecer o cadastro único como a grande base de dados e de informações qualificadas para as políticas públicas, você passou a ter, por exemplo, uma forma de declaração onde você, há pouco tempo atrás, né, se anunciava que mais de 70 mil militares estavam recebendo o auxílio emergencial. Veja, eles não faziam parte do grupo elegível para receber o auxílio emergencial. Por outra feita, você pensa assim, puxa vida, como é que tinha aumentado para R$ 600 e a fome aumentou? A fome aumentou porque as famílias que eram elegíveis, elas não estavam conseguindo acessar, né, esse programa. Por quê? Porque elas tinham todos os critérios e eram elegíveis, mas elas não estavam conseguindo ter esse acesso. Então, esse primeiro momento, o meio momento do corte, foi um cruzamento de base de dados que o governo fez. Aí você teve um corte de 1,5 milhão de famílias e você integrou a essa base quase 700 mil famílias, que era um número, inclusive, que no consórcio a gente dizia, olha, nós temos aqui 700 mil famílias que a gente vê o cadastro único, a gente vê as condições da família, elas têm que participar do programa. Claro que você poderá ter, né, uma série, e inclusive o governo anunciou isso, né, que isso poderá vir a ter, vamos dizer assim, informações que ainda estejam, vamos dizer assim, necessitando de ajustes, ou uma apresentação de alguma documentação, enfim, coisas que a própria família poderá buscar, né, os centros de referência para fazer esse ajuste. E você tem os mecanismos onde a família poderá buscar, né, se ela tiver alguma dificuldade encontrando no município, onde você tem acesso diretamente ao governo federal. Agora, a nossa experiência, veja, a gente sai de uma experiência, né, em mais de 13 anos de governo, onde o Bolsa Família ele foi sendo consolidado, ele foi sendo verificado, auditado. Eu me lembro que eu estava em 2015 na Secretaria Executiva do MDA, e o então ministro era o ministro Patrus Ananias, que por 6 anos foi ministro do Desenvolvimento Social. Esse foi o programa, mais de 100 países no mundo vieram conhecer a experiência do Bolsa Família, por ser uma experiência exitosa no combate à fome. Então, ele foi um programa que foi extremamente auditado e ele foi, vamos dizer assim, muito bem assegurada que as famílias que estão nessa condição de serem, que a gente chama de elegíveis para receberem um recurso, elas irão receber. E, como vocês, né, todos sabemos bem, né, as mulheres são as mulheres beneficiárias, né, desse programa. Ele conta com a exigência da vacinação das crianças, e a gente viu uma fase de negacionismo muito grande, né, muitas pessoas, né, elas foram, vamos dizer assim, por conta de uma péssima orientação criminosa, não é nem péssima, uma orientação criminosa que levou muita gente, né, a uma desconfiança, né, um negacionismo mesmo em relação à vacina. Então, essas crianças já voltaram a ser vacinadas, estão se matriculando nessas escolas, né? Então, eu te diria que esse risco pode ocorrer? Pode, mas a nossa experiência já nessa trajetória, ela demonstra que sim, as famílias que são elegíveis e beneficiárias, elas terão sim garantia do acesso ao programa. Que alento, né? Que bom, né? Assim, a gente cada vez que você fala todas essas coisas, a gente, né, dá um quentinho assim no coração, né? É bom saber, né, que a gente está voltando outra vez, né? Depois de tanta luta, tanta amargura, né, que a gente teve, né? E voltando ainda à questão de negociações, relações, né? Existem alguns governadores que realmente estão bem, chamaria, renitentes, né, em manter relações com o Lula, né? Quando o Lula esteve aqui em São Paulo, né, por conta do que aconteceu em São Sebastião, teve me pareceu pelo menos um bom relacionamento com o Tarcísio. Mas em Minas a coisa não está caminhando tão bem, né? Com o Zema já está mais complicado, né?
o poder de negociação do Lula é uma coisa absurda, né? Ele consegue. Tinha um conhecido, um senhor, bem senhor, que falava assim, que dá até nó em pingo d'água, né? Porque ele é bem isso, né? Ele faz de uma forma que ele consegue resolver, né? Mas em situações como essa, fica bem complicado, porque quem acaba. Acho que assim, a corda sempre estoura do lado mais fraco, né? Então vai acabar prejudicando de alguma forma o povo de lá, né? O povo de Minas, por exemplo, ou se for o caso de São Paulo, acaba também prejudicando São Paulo, né? E aí eu fico pensando, né, como é que vai acontecer para que tudo isso melhore? E, por outro lado, também, quando esses governadores tomarem decisões que, que sejam contra o povo, né? A gente percebe também que tem uma cobertura, né? Como se fosse um cobertor que o Lula puxaria para essas pessoas que têm essas que estão sendo relegadas, né? Então, sabe, é um caso complicado, né, de conviver, né? E aí eu fico pensando, como é que o Lula consegue fazer toda essa negociação, né? E voltando a essa questão mesmo da negociação, né? Que você comentou, eu acho que é bem isso, mas com esse foco desses governadores, né? Veja, eu acho que é a política mesmo, né? A política é essa arte, né, do diálogo, a arte de conviver com as diferenças. E aí eu posso citar a minha experiência pessoal, né? Quando eu fiquei nos 5 anos na presidência da Caixa, né? Inclusive, muitas pessoas até criticavam até o presidente, esse republicanismo, né? Dialogando com os contrários, com os que lhe fazem oposição. Então, o presidente, ele dialoga, ele sempre foi muito claro, né? A gente beneficia o povo brasileiro, onde quer que esteja o povo brasileiro. Então, você vê, eu citaria dois eventos agora recentes, né, que demonstram isso muito claramente. O primeiro com os Yanomamis, né? O presidente ele fez aquela viagem de imediato, quando ele recebeu a denúncia, foi para o estado de Roraima. Foi o estado onde ele teve o menor percentual de votos em todo o Brasil. Foi exatamente o estado de Roraima, e ele foi lá, e ele levou, não só foi ele, mas ele levou, né, uma comitiva de ministros que imediatamente anunciaram iniciativas, né, para aquele desastre em relação, né, aquele desastre humanitário mesmo, né, porque ali, para mim, o governo, de fato, o governo anterior irá responder em Tribunal Penal Internacional, né, por crime de genocídio, né, contra os Yanomami, e você teve ações anunciadas na área de saúde, na área da assistência social, na área da justiça, né, dos direitos humanos. Então, e o segundo foi São Paulo, o presidente aí na Bahia, né, ele interrompe suas férias, ele vai imediatamente para São Sebastião, também com os ministros, e uma série de iniciativas elas são tomadas. Então, eu diria assim que, na prática, a prática, né, do trato político e da responsabilidade, né, que o presidente tem com o povo brasileiro, essas relações elas não são suficientes para criar qualquer tipo de barreira que façam com que as pessoas, né, viva ela, né, no Acre ou no Espírito Santo, elas sejam beneficiadas pelas políticas públicas que nós vamos implementar, né? Então, isso é um compromisso dele, é um compromisso, né, que ele diz e ele repete, né, de forma bastante intensa. Ele assumiu a partir do 1º de janeiro, ele é o presidente de todos os brasileiros, né? E não dos brasileiros que votaram nele ou coisa que o valha, né? Então, isso é. Agora, esse comportamento, e aí a gente teve realmente, porque a gente viveu essa experiência tão terrível, né, nesses últimos 6 anos, né? Uma experiência que não foi só no Brasil, né? Essa experiência da extrema-direita, né, mundial, ela buscou, né, espaços em outros países da América Latina, né? E a gente sabe que, na realidade, quando você falou na luta, né, na realidade, foi muita luta e vai continuar sendo muita luta, né? Então, a gente vai continuar nesse processo, né? E eu diria, né, para combater as mentiras, né, que as pessoas chamam de fake news, para a gente ter um processo de diálogo, né, com as famílias, né, com as pessoas, para que a gente... Porque
Eu acho assim, sabe, Regina, e você que, né, que lida com os livros, né, o que a gente viveu, o negacionismo que a gente viveu em relação à questão cultural, né, em relação à própria história, né, e o Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito, assim, quem não conhece sua história não sabe lutar. Então, na realidade, a gente viu como se fosse um processo de apagamento, né, de todas as conquistas, né, científicas, de toda a nossa história mesmo, né, a história do nosso país, da nossa gente, né, das nossas origens, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? E a gente vai precisar de muita luta e muito diálogo para poder a gente refazer, né, essas relações. Maria Fernanda, durante a campanha, o presidente Lula fez algumas falas que interessaram muito à esquerda, né, e os eleitores dele, na sua grande maioria. Uma delas era a reestatização daquilo que patrimônio público, entre eles Petrobras, que se vendeu boa parte do patrimônio, e a Eletrobras. Hoje, inclusive, numa entrevista ao Brasil 247, ele fala dessa coisa da reestatização do setor da Eletrobras. Eu queria que a senhora pudesse falar sobre isso, porque isso é um tema tão sério, né, que é para a sociedade brasileira, porque o patrimônio público, quando o Fernando Henrique começou a vender tudo, tudo naquela época, eu dizia uma coisa que eu achava interessante, né? É, se você tem uma empresa que dá lucro e uma empresa que dá prejuízo, a lógica é que você venda a que dá prejuízo. No Brasil foi diferente. Se inverteu a lógica e se vendeu o que dá lucro. E pior, se vendeu emprestando dinheiro do governo, ou seja, o cara ia lá no BNDES, pegava dinheiro emprestado e comprava a empresa do governo. Se dava então a empresa. Agora veio essa coisa da venda da Eletrobras. Eu falo isso porque eu sou aqui de Paulo Afonso, onde tem todo o sistema hidroelétrico da Chesf, onde a Chesf produz a energia. Inclusive, Recife lá tem a sede da Chesf, né? Uhum. E agora se vendeu a Eletrobras e vendeu-se a Chesf por um valor muito inferior ao do mercado. E se fala que o presidente Lula, inclusive, fala isso, né? Se fala, ele não fala a palavra, mas o termo a ser usado é que houve uma mutreta para a venda desse patrimônio e que ele, inclusive, agora quer reestatizar. Há essa mesma possibilidade ou isso fica só no discurso? Há esse pensamento mesmo do governo ou é só jogo de cena para a plateia? Esse tema da privatização dos serviços públicos, né, das empresas públicas, ela norteou toda a política econômica, né, do Paulo Guedes. Então, se você observar, eu trabalhei na Caixa, e no período agora de muita luta, né, dos empregados da Caixa, foi criado o Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa. E eles fizeram um estudo, inclusive, até recentemente publicaram, né, no site, no Instagram também. Se você pegar o balanço do banco público, que a Caixa é um banco 100% público, de 2019 a 2021, mais de 50% do lucro da Caixa foi fruto da venda de ativos. Então, você veja, né, eram feitos aqueles anúncios, lucros extraordinários, o maior lucro da história da empresa, tudo à base de pilhagem do patrimônio público. Isso, na realidade, você viu acontecer, né, praticamente em todas as frentes. Tem uma empresa que foi vendida, que agora eu não me recordo o nome, que era a única empresa brasileira que era fabricante, uma fabricação altamente especializada, que inclusive o pessoal estava tentando reverter de novo, né, que é uma coisa que para a tecnologia é fundamental. Nós só tínhamos uma e justamente ela única, não é? Inclusive está se... E é o mesmo tema da Eletrobras, se você pensar o tema da energia, não é? Energia, água, né, são bens, né, vamos dizer assim, bens comuns da humanidade e que são absolutamente estratégicos para você pensar uma política de industrialização, não é uma política de reindustrialização, inclusive do país, né, de você ter essa matriz energética sob nossa responsabilidade. Tem também o Comitê das Empresas Públicas, foi um comitê criado, né, com a participação de diversos representantes dos conselhos de administração do Banco do Brasil, da Caixa, da Eletrobras,
da Petrobras, né, dos Correios, onde eles fizeram um estudo, no mundo inteiro você está vendo o processo de reestatização de serviços públicos. Por quê? Porque você privatizou, essas empresas não deram conta de atender adequadamente, né, especialmente a parcela da população mais pobre, e aí você vive um processo de reestatização. Isso está acontecendo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, em vários países do mundo, você vê um processo de reestatização desses serviços públicos, porque, de fato, as empresas privadas não tiveram condição de atender adequadamente aos setores. Então, quando o presidente faz esse debate, essa discussão, né, que ele trouxe hoje na entrevista, né, da TV 247, né, eu não assisti realmente a entrevista, mas aí certamente tem, vamos dizer assim, uma perspectiva de que ele está percebendo que sem essa matriz energética, né, sobre a nossa responsabilidade, ela se torna, vamos dizer, é muito difícil de você pensar, né, uma trajetória de crescimento sustentável. É a mesma coisa quando você pensa, por exemplo, em relação à independência do Banco Central, né? Você tem hoje, né, um país que precisa crescer, que precisa estimular as empresas com uma taxa de juros que ela é proibitiva, que ela simplesmente, ela praticamente inviabiliza qualquer projeto, né, que você traga, né, para crescimento do país. Então, acho muito importante e oportuno que a gente volte a fazer de forma bastante enfática essa discussão, né? A quem beneficiou o processo de privatização de uma empresa como a Eletrobras, né? Aí você privatiza, ainda coloca dinheiro público, porque o dinheiro do BNDES é um dinheiro público, é dinheiro nosso, dinheiro do orçamento, para que essas empresas sejam privatizadas. Enquanto você vê, por exemplo, a quebra das Americanas, né, das lojas Americanas, e você vê que foi o quê? Foi exatamente uma apropriação, né, de empresários, né, e você tem toda uma cadeia que, não é, que ela atendia às lojas americanas, extremamente prejudicada. Então, eu acho essa discussão bastante oportuna, né? Nós tivemos um processo de pilhagem, aí foi pilhagem do patrimônio público, né, dos nossos bens naturais, né, de dos minérios, né, toda a Amazônia, né, quando você pensa, né, o tráfico ilegal de madeira, né, quer dizer, isso é tudo um processo de pilhagem mesmo, né? Meu Deus, né? Eu fico pensando, né? Ainda bem que a gente conseguiu, porque eu não sei o que ia ser da gente. Meu Deus do céu, né? E aí, com esse vai e vem, né? Eu fico pensando, né? Bem o que você estava comentando, que o Bolsonaro saiu, mas o bolsonarismo não saiu, né? E vai demorar um bocado de tempo para a gente conseguir reaver todas essas situações, né? E aí eu fico pensando, assim, eu tenho uma percepção, né? Não posso estar enganada, mas eu tenho uma percepção que é o seguinte: com a vitória do Lula, o que acabou acontecendo é que, de uma forma geral, a esquerda deu uma arrefecida, sabe? Assim, acho que pôde respirar um pouco mais, né? Porque a gente já estava cansado de tanto tempo, de tanta luta, né? E aí eu percebo que a direita continua, né? Mesmo como você comentou, né, das fake news, né? Continua com isso, né? Isso me preocupa bastante, né? Me preocupa porque eles estão ganhando força, eles continuam ganhando espaço, né? E aí existe algum. Eu sei que nem é sua área, mas eu fico eu estou muito preocupada com isso, sabe? Muito mesmo. Existe algum mecanismo dentro do governo para fazer esse acompanhamento, mesmo porque quando teve o 8 de janeiro, com a BIM, esse tipo de coisa, a gente percebe que estava totalmente tudo aparelhado, né? Então, o aparelhamento não aconteceu, no caso que você acabou de comentar, houve o desaparelhamento, né? Mas nesses outros órgãos estavam, ainda estão, não sei, aparelhados, né? Então, como é que então, como é que você sente essa questão toda, né, que envolve tudo isso? Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem o dever, né, enquanto militantes sociais, né, pessoas comprometidas com a democracia, de manter, né, esse debate, vamos dizer assim, bastante
vamos dizer assim, presente, né, nas nossas discussões. E aí eu parabenizo, né, vocês, né, o Dimas e você, Regina, por manter esses espaços, né, porque eu acho que esses espaços, né, que se chama mídia alternativa, que eu nem sei se esse é um nome adequado, né, mas é das mídias, eu diria, comprometidas, né, com a justiça social, que é muito importante que a gente mantenha essa militância mesmo, né, esse trabalho. Veja, eu penso que essa vitória, a vitória do Lula, ela não foi só uma vitória eleitoral, talvez essa tenha sido a eleição mais significativa, né, que a gente tenha tido, porque a gente teve muito claramente dois projetos que eles estavam claramente colocados, né? Um projeto, né, que era um projeto da extrema-direita, porque a gente pensar, né, um projeto da extrema-direita, que é liderada por Bolsonaro, né? E a gente tem um outro projeto, que é um projeto que faz a discussão da inclusão social, da justiça social, da democracia, né, do respeito, né, da diversidade. Então, nós temos uma discussão que, então, você tinha dois projetos muito claros que estavam ali postos, né? E o nosso projeto venceu. Mas, veja, vencer esse projeto da eleição não quer dizer que você conquistou, né, uma hegemonia ou que você teve alguma coisa, né, que você tem esse processo, que isso está resolvido porque você teve uma vitória eleitoral. Aliás, o 8 de janeiro, como você bem lembrou, né, aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro, assim o demonstra. Né? As pessoas, elas que não têm nenhum compromisso com o processo democrático, né, elas quiseram, né, dar o golpe mesmo. Elas estavam prontas para que reassumir, né, de forma, né, totalmente ilegítima, né, e aí, né, aí o presidente aí entra, assim, de fato, né, o grande talento do presidente, aquela foto histórica, né, dele caminhando, né, do Palácio até o Supremo Tribunal, e aí com os governadores, né, para o Congresso Nacional, com o STF, e aquela mensagem de que os três poderes têm compromisso com a democracia brasileira. Então, eu te diria que a gente tem esse desafio, o desafio de permanecer nesses 4 anos, fazendo esse debate, fazendo essa discussão, aperfeiçoando, né, de forma que você tenha, né, essas esferas de participação social, né, das organizações da sociedade civil cada vez mais fortalecidas, para que a gente possa ter uma consolidação desse nosso, vamos chamar assim, nosso aparato democrático, né, no Brasil. Maria Fernanda, já tá dando o horário, eu fico preocupada com seus compromissos. Desde já agradeço demais, agradeço a Meire, agradeço o Dimas, passo a palavra, então, para o Dimas e para a Meire. Agradeço demais, já é a segunda vez que eu participo de uma para mim é uma aventura, sabe? Lhe ouvir, é uma aula assim muito boa. Depois eu escuto de novo para poder realmente assim assimilar todo esse teu conhecimento, essa tua articulação, que eu acho maravilhosa. Mas muito obrigada mesmo, agradeço a todos os livers que estiveram aqui conosco e passo a palavra então para a Meire e para o Dimas, agradecendo mais uma vez. Bom, eu quero agradecer a Maria Fernanda, a você, Regina, e a Meire pelo convite de sempre estou à disposição. É bom conversar com a Maria Fernanda por alguns motivos. Um dos que eu acho mais interessante e que me deixa orgulhoso é porque ela é nordestina e é mulher. Né? Primeiro, antes até de ser mulher, porque ela é nordestina, porque é daqui. Ver a Maria Fernanda nos cargos que ela esteve e onde ela está hoje, isso conforta a todos nós nordestinos e a tantos nordestinos como o presidente Lula, que está hoje na presidência. Porque durante muito tempo nós fomos discriminados, a Maria Fernanda sabe disso, durante muito tempo nós fomos chacota no Brasil e hoje nós podemos dizer que nós temos novamente um presidente nordestino e nós podemos dizer que temos a Maria Fernanda, temos o Rui Costa, temos o Wagner, temos muitos nordestinos tocando esse país. Então, nós queremos dizer que nós aqui do Nordeste, da República Socialista do Nordeste, nós mandamos um beijo para Maria Fernanda e que ela possa desenvolver um excelente trabalho
como nordestina e como mulher. Obrigado, Fernanda. Até uma próxima. Obrigada. Eu quero agradecer a Maria, né, porque nordestina também ser mulher e o mês da mulher. Agradecer também Humberto Oliveira, né, que está na Colômbia e que me apresentou essa pessoa rica, né? Eu tenho um carinho especial pela Maria, que eu perturbo ela. Eu sei que é uma mulher muito assim, bem aí pertinho do Lula, mas assim, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito grande. E é impressionante que a live, você consegue fazer com que a gente só fique observando você. Então, é como o Dimas fala, nós do Nordeste, a gente sofreu muitos preconceitos, a gente ainda sofre. Às vezes eu fico me perguntando assim, olha, como é que uma pessoa de uma cidade como Simão Dias, Sergipe, a terra do Marcelo Deda, pega um telefone Samsung e começa a fazer um canal e começa a ter essa coisa aí, conhecer um Dimas Roque, conhecer uma Regina que estava lá na luta na Avenida Paulista, naquela época lá da pandemia, aí aí conheço a Maria Fernanda e a gente fica impressionada. A gente, como mulher hoje, eu observando você falar hoje, eu fiquei me imaginando a ousadia de estar aqui nessa luta. E é uma luta, não é por Meire, nós lutamos pelo Brasil, lutamos pelas pessoas menos favorecidas desse país, e assim, e ver e lutar e trazer o Lula de volta. O Lula de volta uma vez não, mas 3 vezes nesse país. E, Maria Fernanda, não foi fácil para a gente das mídias alternativas, não foi fácil. Porque eu comecei em um grupo de Goiás, e aí comecei a rodar os grupos no Brasil inteiro, e aí foi conhecendo gente do Rio Grande do Sul, e gente aqui, e gente ali, e a gente chega aonde a gente está. Eu faço um trabalho no canal Esperança Brasil, porque o programa Esperança com a Meira é dentro do meu canal no YouTube, trazendo falas do Lula. Muitas vezes a pessoa fala, mas você está só colocando, eu digo, mas é porque é rico. As palavras dele tocam. A Regina sabe muito bem que eu estou lá toda hora. Regina, você tem uma frase, tem alguma coisa aí do Lula? E quando a gente coloca o Lula, é impressionante. A gente tem 2.000, 3.000 visualização, pessoal. E aí chega os bolsominions, lógico, né, para criticar, e eu vou lá com minha educação, nosso presidente. Mas assim, eu quero agradecer a você de coração e agradecer o Humberto que está lá na Colômbia vendo você, porque eu mandei uma mensagenzinha para ele hoje. Beijo no coração, que Deus lhe proteja sempre, que você cresça mais. Porque eu sei que você é uma pessoa que eu vejo que o Lula tem que estar com pessoas como você, como Humberto, como aquelas pessoas que tiveram nos 2 mandatos passados, porque na atual situação que o Brasil está, é importante ele ter essas pessoas como você. Beijo no coração. Obrigado de coração também. Eu que agradeço, gente, a generosidade, as palavras. Nós estamos aqui, continuamos juntos, né, e juntas, e vamos seguir nesse projeto de união e de reconstrução, né? Até a próxima, então, a todos que nos escutaram também, muito obrigada. Grande abraço. Boa noite, obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau.